Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui na casa da minha tia, que fica na localidade do Marinho, mais precisamente no distrito do Marinho, que é um distrito que pertence a Campina Grande. Eu queria mostrar para vocês aqui o quintal dela, né? Esse quintal aos poucos eu estou transformando numa horta. Aqui nós temos vários pés de frutas, já como coco, acerola, pé de manga que eu plantei, pé de pinha, também tem plantado pimentas. Ela tem um quintal bastante grande e é bem legal de plantar. Então vou mostrar aqui para vocês. Vamos fazer aqui um tour no quintal para a gente conhecer um pouquinho. Então aqui, para quem não conhece, isso aqui é um pé de mandacaru, né? Uma planta típica do Cariri paraibano. Ela não é bem típica dessa região aqui. Aqui é mais puxando para o lado do brejo. Tenho aqui um pezinho de pinha que eu plantei hoje. Vários pés de 11 horas, que é bem a minha cara, né? Eu chego a plantar. Aqui eu tenho um pé de acácia que eu trouxe da Universidade Federal de Sumé, o campus SCG. Eu plantei e já está crescendo. Tem esse pé de árvore também aqui, foi plantado pela minha tia, que eu não sei o que é. Ela disse que é goiaba, mas não tem nada a ver. Aqui tem um lindo pé de manga. Esse tipo de manga, eu não sei que qualidade de manga é essa. Eu sei que eu plantei esse pé aqui em 2015. Eu ganhei numa feira orgânica, lá na cidade de Sumé também. Tem um aqui que eu plantei, que isso aqui foi Kalina, minha esposa, que trouxe da casa da tia dela. É um pé de romã. A gente plantou bem pequenininho, ele já está crescendo, colocando flores. Tem aqui um pé de aranto. E aqui tem um canteirozinho que eu já plantei coentro várias vezes. E ela colhe. Os coentros aqui já está no finalzinho, mas hoje eu plantei de novo, novamente. E ela chega a tirar esses coentros para o seu dia a dia. A casa dela, ela mora sozinha, mas a casa é bastante grande, tem um quintal bem grande e fica na zona rural. Okay? Então a gente vê aqui, ó, pelo espaço bem grande a casa. O Marinho, para quem não sabe, é um distrito que pertence a Campina Grande e já fica localizado na saída para Massaranduba e Serra Redonda. Outro dia eu vou trazer vocês aqui, vou vir com vocês para mostrar o local onde eu nasci, né? Que se vocês analisarem, se vocês puderem ver, aqui olhando daqui de cima do muro, tem a pista que passa aqui que vai para Massaranduba. E lá ao fundo é a vilinha do Marinho. Então voltando aqui, esse é o quintal, né? Aqui temos um pé de flamboyant. Eu vou apresentar a minha tia para vocês, ver se ela quer aparecer no vídeo. Aqui. Zoraide, por que teu nome é só Zoraide Silva? Porque meu nome é só Zoraide Silva, por causa que papai foi quem registrou. Aí papai pegou e botou Zoraide Silva. Ele não sabia, não, era sobrenome. sobrenome. Que foi mãe que registrou, Zeneide também, é só Zeneide da Silva. Não, é Zeneide Silva Pereira. O resto Zeneide tá... aumentou Neve. Sim, aumentou agora depois de casado. Mas interessante, porque todo mundo tem um sobrenome, aliás, tem um nome, sobrenome e um outro nome. Só tu que é Zoraide Silva, né? Aí quer dizer que foi um erro dele, que ele não sabia o terceiro nome, aí botou Zoraide Silva só. Quando ele foi te registrar? Ele botou só Zoraide Silva. Agora, depois que Zeneide nascer, aí quando ele botou o meu Zoraide Silva, e o de Zeneide da Silva, e o de Zenaide completo, Zenaide Carlos da Silva.
Ah, tu quer perguntar para responder, né? É, eu vou perguntando as muito coisas dele. engraçadinho. Só perguntando. Ô, Zoraide, com quantos anos tu começou a estudar? Tá bom. Não, é sério, com quantos anos tu Aí começou a tu vai estudar? perguntar isso, é, Sandro? Sim, tu responde. Eu comecei a estudar com 18 anos. Com 18 anos? 18. Que conversa. Foi, com 18 anos. Foi quando eu comecei a andar. Não, quando tu começou a estudar, fazer na época era o quê? Ginásio, era? Não. Primeira série, segunda. Não era primeira, segunda série, não. Eu sei lá quantos anos eu comecei. Alfabetização, não? Tu estudasse aonde? No grupo Manuel Sabino de Farias ou tu estudasse naquele outro grupo lá embaixo? Eu estudei lá embaixo. Com quem era a professora? Dona Lica era? Era. Não, Dona Candu. Dona Candu. Dona Lica era professora também, né? Era, mas a minha mesmo era Dona Candu. E naquela época, tu chegou a estudar quanto tempo lá naquele grupo ainda? O tempo da escola, do tempo que a gente faz. Quando eu terminei com a 4ª série, aí eu fui pra rua. Ah, tu não estudou nesse grupo de cima não, no Manuel Sabino de Farias? O seu Pedrito. Estudou, Pois fizesse a 4ª série lá ainda. Foi. Seu Então tu Pedrito. começasse lá a ser alfabetizado, a aprender a ler e escrever com Dona Candu Dona Candu. e Dona Lica. Uhum. Dona Lica tu não chegou a estudar não? Não, Dona Lica ensinava, mas tinha a hora de Dona Lica ensinar. Dona Lica ensinava de manhã. Ah, e tu estudava à tarde, né? Eu estudava à tarde. Tu lembra naquela época qual era o tipo de atividade que vocês faziam? Hã? Tu lembra naquela época qual era o tipo de atividade que vocês faziam? Se existia uma Lembro não. tabuada, era o quê? Escrevia no quadro, ditado, cópia, essas coisas, era? Era no quadro, sabe? Ela copiava no quadro. Ela tinha letra bonita. Ela passava nota. Passava pra gente estudar em casa e copiar no caderno. Ah, ela escrevia no quadro e pedia pra vocês copiarem. Essa era a É. tarefa que vocês faziam É. na época. E tinha que copiar assunto de quê? De variado. Português, matemática? Português, matemática, somente o que tinha, né? Ah, Que sim. era português e matemática. Depois é que muda, quando a gente vai na quinta é que muda, né? Mas naquela época já existia merenda ou não? Ou na hora do intervalo? Já tinha merenda já. Naquele grupo. Né? E quem era que trazia a merenda? Vinha de quê? Aquele grupo pertencia à igreja? Era leite. Era o governo que mandava, né? Ah, mas aquele grupo lá de baixo, que hoje é a casa do padre, pertencia ao município ou era o estado naquela época? Era estado. Era o estado? E depois que tu fizesse o quê? Fosse alfabetizada, estudasse primeiro, segundo ano, aí viesse estudar lá no grupo de cima, o seu Pedrito. O seu Pedrito foi. Aí nunca já levasse algum castigo, seu Pedrito? Não. Seu Ele- Pedrito não, mas Dona Canoa levava. E qual era o tipo de castigo que tu levava? Ela botava de joelho. Em que? Em cima de milho ou não? Não. Que quem gostava de fazer isso era seu Pedrito, né? Era colocava de joelho em cima do milho. Era, e quando a gente desobedecia, ela danava palmatória. Ah, tu é da época de palmatória, Aquela levasse muito palmatória bom. era. Qual era o tipo de desobediência que tu cometia na sala? A gente respondia a ela. Ah, era vocês. Ela fazia alguma pergunta e vocês respondiam. Tudo novinho, né? Era muitos alunos, não? Tinha muito. Naquele tempo tinha muito aluno, porque era muita gente. Tu lembra algum Era o deles? menino de Tia Creuza, era o menino de Geraldo. Quem eram os meninos de Tecreuza? Os meninos de Creuza todinho. Quem? Josimar, Di, Vavá, eram os 3, né? Aí depois foi que os Josil também, não? começaram, já não estudava mais aqui os outros. Estudava na rua. E os filhos de quem mais que tu falou? De seu Geraldo, era? Era Lude, As Elza, filhas, é a né? mais As velha, filhas, né? as- Lude, Elza, Zilda, Selma, estudava tudo com ela. Mas naquele tempo, qual era o tipo de brincadeira que vocês faziam? Tá bom, Sandro, deixa eu já perguntar. Não, é bem interessante essa história, é bem legal. É bom saber porque essa juventude de hoje, os meninos de hoje não tem mais esse tipo de história, Castigo. de castigo, nem tipo de educação como era antes. Ele não tem nem ideia como era antes. E quando a gente pega uma pessoa que fala desse tipo de história, é muito, muito interessante. Aí quando eu era pequena, que eu levava aquela palmotora, danava palmotora que Dona Candu gostava de dar. Sabe o que era que eu fazia? Eu disse, quando for amanhã, eu vou pegar essa palmotora, vou danando as pernas daquela velha. Aí quando era no outro dia que eu chegava na escola, a Josbel ficava olhando pra mim mais disse, era que era mais elevado. E meu primo, Toninho. Aí eu cheguei na escola, aí ela foi, disse, aí eu peguei e danei a palmotora nos pés dela. Sério? Sim, aí Toninho foi disse assim, tu é doida?
ela vai dizer, ela vai pegar a palmotora, vai dar, se ela vier, eu jogo na cara dela. Aí era ruim, sabe? Aí quando eu cheguei em casa, ela mandou um bilhete pelo menino tinha criança pra mãe. Aí a mãe chegou, foi lá, falou com ela, disse, a senhora fez o que com ela? Ela disse, eu danei a palmatória porque ela não sabia dar conta, do que ela me perguntava. Entendi. Aquelas Quando não sabia, tabuada. não sabia responder a tabuada. Era, aí ela danava a palmatória. Aí ela disse assim, por que a senhora deu uma palmatóriada nela? Por que da soma dela? Aí ela disse assim, eu dei mesmo, por causa que ela não sabia quanto era 3 e 1. 3? Mas eu 3 fiz mais por 1. propósito. Aliás, 3 mais 1, Ela né? dava palmatória que eu queria dar nas pernas dela. Deus dá pra Deus dela. Assim, Quer dizer que ela era carregada também, né? ela era minha professora. Mãe. Mas aí o tipo de Tinha assento. tinha tudinho. Só quem levava era eu. E era porque tu. Aí ela disse, ela tá marcada comigo. Tu não estudava, eu acho que tu não estudava, né? Tu estudava em casa e errava. Aí seu Pedrito, quando eu fui para seu Pedrito, aí seu Pedrito disse, olha, aqui não existe palmatória, aqui só existe de castigo, e o castigo é na cadeira, sentado estudando. Seu Pedrito era assim. E era, mas eu ouvi dizer que seu Pedrito, Ele gostava também colocava, de dar puxava, mas só era puxava nas pela. contas tabuada. Ele gostava de puxar pela orelha, né? Era o menino, e quando não sabia tabuada. Era um menino desobediente. Zoraide, me diz uma coisa, naquela época. Era pedido, rapaz, com a gente, porque a gente era mais levado. Naquela época, o banco que vocês estudavam, era aqueles bancos de madeira, aqueles pesados, aqueles Não, bancos? era aquelas carteirinhas. Qual o tipo de carteira? Aquelas Aquelas carteirinhas que tem um bracinho. que sentava uma aí pessoa sentava só. de lado e botava o caderno aqui em cima. Não era, mas era de madeira. Era de madeira. Não era aquele que era 2 meninos, não, né? Era a cadeira que era para 2, não. Não, cada um na sua Cada cadeira. um. E me diz uma coisa, tu lembra de como era que vocês brincavam na hora do intervalo? Quais eram as brincadeiras que vocês Na hora do brincavam? intervalo. Ô, Sônia, eu nunca brinquei em intervalo. A gente saía tudo e ficava, tudo aquela turminha, tudo conversando, sabe? Era, mas assim, brincava Só de. que os meninos da meia levada iam pro sítio atrás de pé de laranja, pé de manga. Eles iam roubar o sítio, ia roubar manga, né? lá, Tirar os manga. de Zé Guedes, né? Mas assim, as brincadeiras na época, tu lembra não, assim, de quando tinha brincadeiras, Não. tipo polícia e ladrão, Toca, brincava de toca, brincava de aquele negócio uma bandeira, né? Sim. E se esconder, Era. essas coisas. Era. E brincava também de amarelinho ou não? Não. Não, só eram essas brincadeiras. Só essas brincadeiras. Eu nunca brinquei não, sabe? Eu era meio perversa. Eu gostava de judiar com o povo. E era. Eu era. Era mais ruim que tinha. Mas em casa as brincadeiras naquela época, tu lembra de alguma coisa? Como eram as brincadeiras em casa? As brincadeiras de boneca, tu brincou de Só boneca? brincava de boneca mesmo. Mas como eram as bonecas que... Fazia casinha de boneca. fazia... Mas vocês... Aquelas casinhas de tijolo de boneca. Aí Lá fazia... de fora era uma vilinha de casinha de boneca, a gente brincava. É, Era eu e ele, tua mãe. e quem mais também brincava com vocês lá em casa? Ou não ia? As bonequinhas de sabor. Fazia boneca de sabor. Sabor. Como eram essas bonecas de sabor? A gente pegava o sabor, enrolava, botava um vestidinho, enrolava ela e botava um chapéuzinho. Lá em cima, assim, amarrado na cabecinha do sabor e botava um cabelinho. Que interessante. É. Mas vocês brincavam só as meninas das vizinhas iam brincar também lá? Não, quem brincava só era nós dois. Era eu, Leide e a minha Geraldo não vinha lá em casa, porque Geraldo não gostava muito de papai, né? E o menino, quem chegava para brincar de boneca, com a gente às vezes era o menino, ia brincar, fazer as casas. Eles brincavam de boneca também? Era de Vavá. Josimar não. Mas eles iam fazer de cadeirinha, porque a Josimar era arengueira. Eu arengava muito a Josimar. Mas naquela época Ele era disse, a bom, né? parte da Dodó não fica velha não, viu? Eu vi ela, mas eu vi no celular, mas a bicha é do mesmo jeito. Eu disse, diga a ele que eu não estou do mesmo jeito não. Minha perna encurtou, estou com a perna curta. Aí não posso andar para todo canto. E me diz uma coisa, nessas Aí brincadeiras... ele dizia assim, mas isso era ruim quando era pequena. E me diz uma coisa, você só brincava de boneca ou outras coisas tinha em Não casa? tinha tempo não, só por causa de mãe que costurava, a gente costurava mais ela. Aí, Depois a gente brincava, depois ia fazer, ela chamava, a gente ia fazer acabamento de costura. Eu ia fazer serviço, fazer negócio de comida, ele ia fazer as costuras. E quando eu terminava de fazer o que eu tinha que fazer, eu ia ajudar também.
Aí lavava roupa, Ela essas ficava coisas. muito pouco. Ah, porque tinha que ajudar em casa. Era. E tu chegasse é, a limpar mato com. Ir para o roçado também com meu avô. Limpar mato eu nunca limpei, não. Eu andava no roçado, mas papai cultivando, sabe? Uhum. Papai com cultivador e eu puxava o cavalo, o burro. De cultivador, uma espécie de arado, né? Era. Que puxava o burro Ah. e limpava. Aí tu e a minha mãe, no caso. Oxe, mãe ia lá no roçado. Não, minha mãe ia. Sim, era tu e tua mãe, sim. Era. Ia Eu limpar. e ela, mas ela não puxou nunca com cultivador, não. Ela nunca puxou. Ela ficava só sentada, esperando que terminasse para vir-se embora. E às vezes eu ia sozinha, mas ele, a papai. Ah, porque nessa época só existia vocês duas, né? Era. O Existia Nildo era novo. Mas Nildo era pequeno. Era pequeno ainda, não ia Era. não ia ajudar, né? Era. E me diz uma coisa, na época, ele plantava e colhia para o sustento de casa ou vendia para comprar roupa para vocês? Como Ele era? vendia. Vendia o quê? Ele vendia. Ele plantava o quê ele na época? vendia para comprar outra coisa, sabe? Que outras coisas? Feijão. Ele comprava, deixava em casa feijão preto, feijão mulatinho. Ele comprava, vendia a fava, porque ele vendia mais a fava e o milho, né? Ah, ele plantava fava e milho. objeto ele comprava para casa. Ele comprava, dava a mãe para a mãe comprar. Ele que dava o dinheiro à mãe para a mãe comprar roupa para gente. Mas só que a mãe costurava, eu ajudava, ele dava o dinheiro, mas não dava, era pouco. Aí quer dizer que a roupa de vocês, quem fazia era minha avó. Era. E tu lembra como era a roupa, a roupinha assim, os lembro vestidozinhos? Era o quê? Vestidos, Lembro aqueles nada. vestidos de Era vestido. O chita? meu mesmo toda a vida foi vestido. A das meninas também toda a vida foi vestido. Zeneide. Depois elas começaram a fazer. Elas nunca vestiram. Elas vieram vestir calça comprida depois que elas começou a comprar na rua, né? Começou a estudar, aí era de calça, ela comprou as calças na rua para as meninas vestir. E assim, tipo, os calçados que vocês usavam, era o quê? Aquela sandália havaiana ou andava muito descalço? Sandália de homem, fechadinha na frente e rabichada aqui. Ah, tipo aquela sandália de couro. Aquela sandália que a gente usava. E era. Era. Agora para ir para a igreja era de sapato. Qual era o tipo de sapato, tu lembra? É sapatinho, daqueles fechadinhos. Era- Essa sapatilhazinha. Sapatilha ou conga? Aquelas É sapatilha. sapatilha. Era. Ela sempre comprava, né? Pra ti. Era, mas E que comprava. pra ir para os lugares assim, pra festa, que você saía pra igreja só. Era, com esses sapatos. Agora, para estar em casa e ir para a escola, era com aqueles sandálios de homem, aquelas sandálias fechadas. Uhum. Tu lembra assim do tipo de comida que vocês comiam na época? Era como hoje ou não? Era nada. Qual era o tipo de comida? Era não, era feijão, arroz somente. E E carne somente. carne. Mas tinha carne para a semana toda, não. Ainda tinha arroz, né? Tinha feijão, tinha arroz. Tinha arroz e tinha carne, carne veio depois. Ah, carne de porco. Mas dava para a semana toda? Dava. E isso era todos os dias no almoço? Era. Nunca faltava carne lá em casa não, porque quando faltava, minha avó dava, né? Avó de mãe, a mãe de mãe dava a ela. Ah, sei. E, Ela comprava, ela dava. Ela dava tudinho, ela dava a mãe e dava a tia três. e à noite assim, vocês comiam o quê? Era xerém com leite? Não. Era, Ah, não era xerém? era. O xerém era o quê? Passava na máquina ou naquele moinho de pedra? Na pedra. Quem Lá em fazia? Anália a gente fazia, Ah. moía o milho lá. Quem fazia esse trabalho de moer o milho? Era Eu. vocês? Tu que fazia? Eu. Uhum. Era. Tu ia Já moer- era bom quando ela mandava pra eu ir lá pra baixo. Tu ia pra casa de quem? Fazer isso. De Anália. Quem era a Anália? Eu já ouvi falar, Anália. É tia de Roberto Sabino. De Roberto, de Josibia. Anália. Era tia, Ela é era... mãe de Nicinha. Ah, era mãe de... Que é É, aquele a mãe que de era a Nicinha. esposa de Zé Marinheiro. Era. Naquela casa que ficava mais Sim, embaixo. naquele tempo era muito bom, viu, sabe? Tinha a casa de Anália, tinha a casa de Zé Marinho, daquele outro velho lá em cima que tem. Um velho que tinha, que morava lá em cima. Era a casa de Anália aqui, a casa desse velho aqui. Eu queria me lembrar do homem, o nome do homem. Zé Marinheiro era marido de Anália. Parece que era de Arthur Sabino, da casa de Miminha. Uhum. Era, Miminha morava ali. Mas tinha assim... Naquela época, como é que vocês faziam pra saber das notícias fora, que vinha da cidade?
tinha rádio, TV. Na época ninguém tinha TV, né? Não, naquele tempo ninguém tinha TV, mas só quem tinha rádio lá em casa era papai. É Aí a gente tudo que assistia era no rádio, pelo rádio, o radinho que ele tinha comprado. o radinho Foi era. melhorando a vida dele, aí foi comprando as coisas pra casa. E ele criava gado também? Criava vaca também? Leite criava. E vocês moravam naquela Papai casa? criava gado e cavalo, papai tinha um lote de cavalo. Papai tinha as vacas, só era 8 vacas, tudo de leite, tinha 2 de leite, e as solteiros garrote. E tu aprendeu a tirar leite, né? Aí ele vendeu por causa que ele chorou. Ele vendeu porque foi tempo que meu avô morreu. Aí elas ficaram sem ter terra. Cada casa foram dividir sua terra, seu pedaço. Aí papai ficou sem ter onde botar. Aí papai vendeu as vacas tudinho. Aí quando foi de noite, as vacas voltaram tudinho. Sério? Pro quintal, quando chegou, eu tava batendo. Papai disse, oxente, aqui são as vacas que voltaram. Quando chegou, aí papai disse, olha, pelo amor de Deus, define essas vacas pra lá, pra ela não voltar mais aqui. Por causa que eu não tenho onde botar, e se for pra ela ficar vindo pra aqui, eu não quero não. Tu lembra quem... Eu vendi porque foi obrigado, eu vendi. Tu lembra quem ele vendeu essas vacas? Não. Foi a Nesa. É nesse. Foi a Nesa. Ele, Marido de neném. Ele é... era novo, aí ele criava gado, ele levou tudo pra lá. Ah, sim. E os cavalos também, papai tinha cavalo demais. Quando papai botava um cavalo no curral, que ele soltava, menino, vinha aqui, ó, na igreja, os cavalos pipando. Era bonito. Isso quem tomava conta desses bichos era eu, viu? E era? Era. Tu lembra... Botava ração, botava palma para as vacas, botava ração para os cavalos, e ele trabalhando. Se ele chegasse e não tivesse nenhum talinho de capim, era peia. Tu lembra de um nome de algum desses animais, das vacas, por exemplo? Não, essa cadeia não me lembro. Tinha... Eu não me lembro não, viu? Do nome das vacas não, só me lembro de um que tinha uma que era quixaba. Quixaba. Era. Ah. E tirava o leite de manhã. Tu chegasse a tomar leite no curral? Assim que ele tava tirando leite no copo quentinho. Não, porque eu tinha medo das vacas não dar pontada. E era. Tem alguma história assim, algum fato que tu lembra que assim, bem curioso na época? De quando tu tomava conta das vacas, do gado, ou na tua infância, assim, alguma coisa bem curiosa na época, não? Tu lembra de alguma coisa assim, uma história que aconteceu? De alguma, tipo, uma história de trancoso, de alma, de alguma coisa, tu lembra disso, não? Não, Deus me livre, eu nunca vi isso. Tu acreditava em alma na época, não? Tinha medo dessas coisas, não? Eu tinha medo de alma. Tu ouvia falar muita história de alma naquela época? Tu tinha nunca li medo de alma? Mas, Tu vinha- eu tinha medo, medonho. Tu via falar nisso. Ah, Mas aí me diz uma coisa, na época tinha muita gente lá no outro lado, não era? Naquele local, tinha muita gente. tinha muita gente, era muita casa ali. E tu lembra mais ou menos. Peraí, deixa eu ver qual era a palavra. Ok, deixa eu dar uma pausa aqui. Só pra finalizar. Me diz uma coisa, tu lembra quando tinha as noites de maio, no meio de maio, vocês vinham sempre pra novena ou não? Pra igreja, na Eu meio me de maio. lembro da noite de maio, tinha noite de maio de maio. Aí vocês vinham. Tinha muita gente na noite de maio, vinha gente da Chão, vinha gente daqui, do Cardoso. Ei, Sandro, vinha gente do Cardoso, E era? vinha gente dali da Chão, gente daqui que tinha. Hoje a igreja enchia, era bom. E hoje tá tudo pelado ali, né? Não tem ninguém, né? Mudou muito. Mudou muito. Tu tem saudade daquela época? Eu tenho, Muito? eu tenho. Se quisesse voltar hoje, no tempo tu voltaria. Mas com certeza. Com certeza. E aí me diz uma coisa, lá naquele, onde a gente morava lá do outro lado, sempre foi conhecido ali como Marinho, né? Ou teve algum nome específico ali, não? Era Não, conhecido, foi Marinho mesmo. era Marinho. É. E, Mas só que aquela casa que a gente morava, que era do meu avô. Aí foi tempo que a de papai pegou, rachou, essa aí eu lembro, aí, a partir daí eu já lembro. pronto. Que deu Aí a gente formigueira, aí ficou teve que ir pra lá. né? Pronto, aí foi naquele tempo, aí no canto que mãe fez a casa de Zenaide, pronto. Mas mesmo assim era bom demais ali. Mas disse que a casa dela, a primeira casa dela, ela foi de talpa.
Aí depois foi que ela fez a Mas, casa dela de tijolo. mas ali naquele mesmo local, Naquele mesmo local. que era, que tinha sido uma A casa de Zenaide. de taipa. Era. Aham. Mesmo local. É que eu lembro. Era, mas Me diz uma coisa, quando tu ainda era pequena, tu lembra que a minha avó, a minha bisavó no caso, já tinham casado todas as irmãs da minha avó ou já ainda tinha alguém solteiro em casa ou tinha casado todas? Não, só que faltava casar era Titi. Era o mais novo. Era Titi. Aí De- tia Creuza casou e ficou morando ali. Foi. E no caso Titi também, depois casou. O restante A saiu. casa de Titi era do lado da casa de vó. Sabe? Uhum. A casa de Titi. Aí quando eles fizeram aquela casa lá embaixo, aí derrubaram a casa que era de Titi, que era de talpa. A de vó era de tijolo e a de Titi era de talpa. Aí ele derrubou. E questão de água seca era muito grande. Pegava no marinho a água. Foi sempre assim. É, A seca era grande, como é hoje, no tempo de hoje. era. Era grande. Aí vocês iam buscar água no marinho Era no marinho. para fazer as coisas. Para tomar banho, né? Lavar os Ficava lá, ia pratos. buscar de burro. Sabe? É, Para 4 casas. tu lembra ainda da época que tinha aquelas olarias ali que fazia tijolos ou era telhas? Lembra? Tinha muita gente que trabalhava por ali e vendia, né? Tinha. Tu lembra Era de... 2 olerias, né? Tu Não se lembra? lembra? Não. Não, já foi, né, quando eu tava crescendo, já tava no final já. Eu não lembro direito das pessoas. E nem de ter visto. Eu acho que eu já vi no final alguma construção. Eu acho que só os poços já estavam em ruínas. Tu lembra de alguém assim lá que fazia telha lá? Era um pouco conhecido mesmo. Era Expedito, Dudé, Os filhos de... era filho de Dona Dona Nelly, seu Pedro Gomes, o seu Zé de Irineu, que esse velhinho daí. Trabalhava lá, sabe? Aí de quem eram os donos? Caru, Ah, quem- o irmão de Caru. Quem eram os donos daquelas olarias lá? Geralmente quem eram os donos? Hã? Quem eram os proprietários daquelas olarias lá? Era. Eu nem sei, Sandy, quem era os donos da galeria. Sei que o povo que tinha gente da rua que trabalhava também. Era a família de Sabino, aquele de seu Era da Heleno. família de Mané Virício. Ah, de Mané Família de Virício. Mané Virício, eu não conheço. E tinha muita moça na época no Marinho, não? Ali? Tinha. Tinha, Carlinhos, ele tá me entrevistando, esse velho bandido. Vou matar ele. Quem eram as moças que tinha lá na Ah, eu na sei nada, eu sei que era muita boa. assim, Ana, tinha Ana, Giselda. Não, Giselda era no tempo da gente, era a Giselda que tinha assim. Não era mocinha. Era eu, era a Ana, era a menina de Agenor. Essas meninas aí estudaram contigo no grupo lá. Estudando. Na época que tu estava no grupo, tinha mais menino ou mais meninas? Mais menina. Mais E a menina? cara dele. Tá gostando? Tu tá olhando, César? Tô. Aí vi 3 minutos. Tá gostando? Tá vendo? Minha história é bem legal, que eu nem conhecia. Essa, Tá vendo que o cara rabiscando? Hã? essa parte eu cortei. Eu Corto, falo eu comigo. corto. Mas eu não conhecia não, essa história não, tua não, que estudava naquela. Que estudava no creche? grupo. Não, no grupo de baixo, naquele grupo. Eu tinha 2 grupos, né? Em Era. cima quem ensinava era a Dona Laura, de Valdemir. Né? Pronto, só era dela mesmo ensinar ali. Era as professoras, os Foi, professores aí aqui. depois ficou Dona Lica lá embaixo, no grupo lá embaixo, e seu Pedrito ficou em cima, porque Dona Laura tinha saído. Aí Pedrito ficou no lugar de Dona Laura. Aí os professores aqui eram seu Pedrito, Dona Laura, Dona Candu e Dona Lica. Era. E tinha mais alguém, não? Sim, não, só tinha acho que 3, 4 meses. Depois tu chegou a estudar com Thelma, não? Não tem não? Não, Thelma. Depois essas são mais novas, né? Thelma, Ana Maria, Dona Dizinha, né? Essas são mais novas. É, porque naquele tempo eu parei, né? Na 4ª série eu parei. Aí eu fui fazer aqui, na 4ª série eu parei já, comecei, da 3ª série eu parei com Dona Candu. Aí vim para o seu Pedrito. Aí só que depois fiquei com o seu Pedrito mesmo. Ah. Não fiquei com Thelma não. Tu tinha mais ou menos Não, que não idade fiquei nessa? com Thelma não, fiquei com o seu Pedrito. Ah, tu tinha o quê? 8, 10 Eu anos? nunca 12? estudei com Thelma não. Tu Nem tinha, Dona Laura. tu tinha quantos anos mais ou menos nessa época que estudasse com o seu Pedrito?
Uns 10 anos? Ou mais? Eu acho que era, viu, Sandro? Uma fase assim, de 10 anos. 10 Ah, anos. 10 anos. Com Dona Candu tu era mais nova quando estudasse. Que tu queria meter Era. uma Estudava palmatória com nela. Dona Canduma, ela saía brava. Aí quando ela dizia, porque ela é muito desobediente, eu era mais vizinha, sabe? Aí sim, estudava os meninos daqui da rua, daqui da vila, que era tudo rapazinho. Aí a gente era tudo menina enxerida. Aí, Tu namorasse muito nessa época, não? aí as meninas escutaram, aí as meninas pegaram, era tudo enxerida por namorada. Aí quando foi um dia, Sônia de. Tu chegasse a conhecer de Sônia de Dona Celestina? Não. Não, ela mora em Brasília, ela parece que morreu. Aí ela chegou, aí ficava fazendo pouco de mim. Sônia é irmã de Creuza, né? Sônia ficava fazendo pouco de mim com o rapaz, porque com o menino, que ela dizia que o menino queria ela e eu queria tomar dela. Aí eu peguei e disse para meu primo, eu disse assim, cala a boca, tu não diz a ninguém. Mas quando eu chegar lá naquele corredor, eu vou dar uma lapada nela para ela aprender a dizer isso. Aí ela cheguei no corredor, peguei, tirei um cipó de mameleiro, aí passei nos pinhaços dela, eu disse, olha, você nunca mais diga a ninguém que eu tô querendo tomar seu namorado, que eu não sou moça para estar namorando não, viu? Sai enxerida. E quando chegava em casa, apanhava? Aí quando não? chegava em casa, ela dizia a mãe dela corria, dizia a mãe. Ela corria na frente, dizia a mãe dela corria, Aí a tu mãe dizia a apanhava? mãe. Aí mãe pegava, metia a pé em mim, né? Porque eu tinha dado nela. Aí quando eu disse assim, após a senhora deu em mim, amanhã eu pego ela de novo. Aí eu quero que a mãe dela vinha, que eu quero danar na mãe dela. Aí a mãe disse, você não faz isso não, eu disse, faço. Aí quando foi no outro dia, ela disse a mãe, eu levei uma pisa de tomar banho com sal, viu, Sandro? Aí a avó chegou, brigou com ela, aí com mãe, né? A avó chegou. Aí ela disse assim, mas ela disse que ia fazer do mesmo jeito amanhã, mamãe. Aí quando foi no outro dia eu fiz do mesmo jeito. Peguei ela lá debaixo da oleria. Peguei ela lá, que ela ficou escondida debaixo da oleria para não subir com a gente, né? Aí eu cheguei debaixo da... Aí o menino, meu primo, disse, Toninho, disse assim, você não vai dar nela hoje não, que ela agora tá ali conversando com os meninos. Aí eu disse, mas eu vou entrar agora mesmo na oleria e vou dar uma lapada nela para ela aprender. Aí no lugar dela correr na frente, quem correu foi na frente foi eu. Quando cheguei em casa, eu disse, quando a mãe dela chegar aqui dizendo pro Chico que eu dei Sônia, eu não disse a senhora que a senhora me deu uma pizza pro carro dela. Após eu dei nela, sabe por quê? Pra ela aprender, nunca mais inventar fofoca. E quer dizer que tu era carregada, né? Eu era negueira. Aí, mas graças a Deus. Aí tu apanhava muito em casa, não? Aí as meninas disseram, tu não já leva passado não, viu, Sarah? Tu é ruim que só. É. Aí era ruim. tu apanhava muito em casa? Não, nunca apanhei em casa de muito, não. Agora por causa delas, né, que elas ficavam fazendo fofoca, aí eu levava. Que elas iam dizer à mãe, né? Ia dizer à mãe, que toda vez aí eu aprendi, né? Eu aprendi, aí tudo que acontecia eu dizia à mãe. Tudo que acontecia comigo eu dizia à mãe. Pronto. Aí acabou essa fofoca, porque Tu lembra, se ia negar apanhar de mim já mesmo. tu lembra como era em casa os troços? E que tinha em casa como era? Na época tinha o quê? Tamborete dentro de casa, não? Ah, os troços lá em casa nunca teve tamborete, não. Que eu conheça não, viu? Tinha Tinha, qual não. os troços que tinha? Não tinha nenhum As cadeiras, troço? eram as cadeirinhas. Tipo de quê? Qual tipo? Uma banquinha para botar o radinho. Mas A sentava mesa, mas a sentava em máquina, quê? o móvel, somente. Mas essa cadeira era qual era o tipo de cadeira? De madeira, não? De braço, sim. Daquela Já tinha? cadeirinha de braço. Não Ah, tinha daquela sei. vez que usava assim, 4 cadeiras. Uhum. Era 4 cadeiras. Uma grande e 2 pequenas. Pronto, era daquela. Mas tu não chegasse a sentar em Nunca cheguei tamborete, a usar não? tamborete, não. Não tinha lá em casa Tamborete, tamborete. não. Mas na casa dos vizinhos já tinha E tamborete, os né? outros tinha. Tinha tamborete. E você dormia cedo naquela época ou Tu não não? viu o bichinho dizendo que a casa mais bem arrumadinha que tinha lá era a casa da gente e a gente andava bem arrumadinha? Ah, Severina? sim. É porque no caso É porque minha o papai avó trabalhava, trabalhava né? Ele comprava fora. as coisinhas melhor, né? Ele na época ele já trabalhava de pedreiro, não? Ou Papai trabalhava de pedreiro, não. Papai trabalhava na fazenda, lá em cima, em Titão, Ah, de gado, com gado. ele trabalhou muito tempo em fazenda, né? Foi. Mas aí quando foi que ele passou a ser pedreiro? Tu lembra? Ele passou a construir Ele casa? passou pedreiro quando ele foi viajou pro Rio. Que ele saiu daqui da fazenda, aí foi pro Rio. Aí ele trabalhava lá no Rio. E como é que ele fazia quando... Aliás, como é que minha avó fazia e vocês faziam, sobreviviam, quando ele estava no Rio de Janeiro? Ele mandava Ele dinheiro? mandava o dinheiro todo mês. Aí quando ele não passava mais de 3 meses não. Por 3 meses ele vinha-se embora.
Aí ele trazia dinheiro. Aí quando ele chegava para não ficar trabalhando em outros cantos, aí ele pegava. Aí ele pegava e vendia um bicho. Ah, e quem tomava conta do gado, dos animais dele quando ele estava fora? Eu. Tu e a minha mãe, no caso. Eu e vó. Eu e mãe. Sim. A tua avó. Uhum. E Leite não ia com o carro, não. aí nessa época minha avó, ela costurava, né? É. Ela tinha muita encomenda pra fora, o pessoal pagava direitinho, Ela fazia. costurava, comprava as coisas. Pô, meu Deus, vai chover. Aí você sempre tiveram as coisas. Brinquedos, né? Pronto.